Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos iniciar agora mais um culto, nosso culto de ensino da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar as vidas, né, de cada um de nós, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. É motivo de grande alegria estarmos aqui nessa noite mais uma vez para juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Peço ao irmão Carlos Jean que faça a oração, iniciando o culto, e logo após a missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém? Salve, amada igreja, Pai do Senhor. Amém. Amém. Oremos, soberano Deus, Pai querido, Pai amado, diante, Senhor, da tua presença, Pai, que apresento, Pai, este culto maravilhoso, que estás em primeiro lugar neste culto, que o Senhor possa usar cada um de nós, cada conjunto, que o Senhor possa usar, a cada dor da tua palavra, a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, usa a tua serva que vai trazer o ensino da palavra, o teu servo, a tua serva que vai louvar o hino da harpa, cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa abençoar grandemente, em nome de Jesus. É o que eu te peço, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, irmão Carlos Jean. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos, abençoe a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Missionária Olinda, louvando o hino da harpa. Amém? Cumprimentamos a igreja com a Senhor. Amém, igreja? Amém. O hino 196 da harpa cristã. 196. Nossa, gloriosa. Amém. Já eu sei uma flor gloriosa, em quem deseja a mesma terra. A rosa de farol preciosa, entre mil mais beleza terá. Não vale sombra e morte, mas altura de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus. Para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. Que muito foi achada a rosa, e provando o excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao meu pecador. Mas zeloso pela lei foi salvo, que seguia o povo de Deus. Mas transformado foi um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. A Jesus precioso, vai depressa a noite já é, que se perde o amor glorioso. Será triste para ti o amém. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus.
Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Jesus é precioso para todos nós, irmãos. E que Deus venha nos abençoar nesse estudo tão maravilhoso dessa noite. Amém. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, missionária. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Peço à irmã Daniela que faça a leitura oficial nessa noite. Amém. Faz a leitura oficial da palavra e já ora pelo pastor que estará ministrando o ensinamento. Glória a Deus. Aleluia. Acho que ela não conseguiu ativar o microfone. Irmão presbítero Euler, então, faz a leitura oficial e já ora pelo pastor que estará ministrando o ensinamento nessa noite. Amém? Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus. Feliz de estar aqui mais uma vez. Amém. Vamos, então, fazer a leitura da palavra do Senhor. Salmo, livro de Salmo. Salmo número 29. Salmo de número 29. Dá tempo para você encontrar aí na sua Bíblia. Amém? Salmo número 29. Vamos lá, então? Tem por título, Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Salmo de Davi. Acho lindo, porque fala muito sobre a voz de Deus, né? Sobre a voz de Deus. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo, cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Que possamos saber sempre ouvir a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus de poder. Nesta hora, Pai, queremos ouvir a Tua voz através do Teu servo. Ouvimos a Tua voz através da natureza. Ouvimos a Tua voz de forma nítida, o Senhor falando também. Em todos os momentos, o Senhor está falando conosco, em nossa mente, em nosso coração. Né? Falou com tantos profetas no passado, falou com Abraão, falou com tantos outros, falou conosco, continua falando conosco também através dos seus anjos, do seu filho. Oh, que bom, é muito bom poder ouvir a sua voz. Pai, agora eu coloco na tua presença, coloco mais uma vez, sei que já está, já agradecendo ao Senhor pelo teu servo, pastor Edivaldo. Que o Senhor venha, Senhor amado, nos ajudar a entender, a aprender com o teu servo. Que o Senhor venha usado, confirmar, que o Senhor tem usado e confirmar mais uma vez nessa noite, de uma forma poderosa, no exercício da tua palavra, a qual nós queremos compartilhar dessa mesa, desse pão maravilhoso, desse alimento. Te agradeço, Senhor amado, por esse dia que passou, que o Senhor esteve conosco, protegendo, nos ajudando, nos abençoando, e pelas boas notícias do dia de hoje. Ah, Senhor, muito obrigado. O Senhor vai continuar conosco. Te agradeço por essa hora em que vamos ouvir
a tua palavra, que nosso coração possa estar aberto e pronto para ouvir, com muita alegria, a tua santa e gloriosa presença, por esse maravilhoso privilégio. Em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, presbítero Euler. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo, o microfone e a câmera saiu. Deve ter apertado algum botão lá e acabou saindo da reunião. Acontece. Deve voltar daqui a pouco para ouvirmos a palavra. Amém? Voltou. Glória a Deus. Pastor Edivaldo. Agora cantar um hino enquanto ele não volta? Amém. Deixa eu ver, a irmã Marisa voltou. Voltou. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer isso, vamos louvar um hino enquanto eu vou ligar para ele aqui e ver se eu consigo resolver esse problema rapidamente, amém? Tá bom. Quer puxar o hino, irmão? Pode puxar o hino aí. Eu posso escolher? Puxar? Amém. 33, da harpa cristã. Hino de número 33, que eu gosto muito da harpa cristã. Deixa eu achar aqui. Vou cantar. Esse dá para mim conseguir cantar. Pai do Senhor, irmão Léo. Opa, paz do Senhor, pastor. Realmente o meu celular deu pane aqui, eu estou usando o da Marisa, ok? Amém, glória a Deus. Então deixa eu posicioná-lo aqui. Pode ir cantando o hino aí enquanto eu posiciono aqui. Amém. À vontade, irmão presbítero. 33, harpa cristã. Amém? Vamos acompanhando aí. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Léo. Deus abençoe.
Amém. Glória a Deus. Nós agradecemos, presbítero, mais uma vez. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor a todos. Amém. Peço perdão aí, porque já viu, né? Realmente, aparelho, de vez em quando, dá os seus chiliques. Mas vamos em frente. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos ter, nesta noite, um estudo proveitoso, que o Espírito Santo possa falar a cada coração, ao meu coração, ao coração dos irmãos, e que saiamos hoje daqui edificados para a glória do nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Eu aproveito a oportunidade, Léo, para que no final, enquanto os irmãos descobrem aí o texto, no final nós orarmos pelos aniversariantes de amanhã e depois de amanhã. Amanhã vai estar aniversariando a irmã Elisiane. E no dia 6, o irmão Gabriel Vitor, da congregação, ok? Então você põe aí nos seus pedidos para que ore por esses dois aniversariantes. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Até eu gostaria de aproveitar esse culto de ensino. Eu tenho observado em alguns cultos anteriores que, às vezes, os irmãos que vão ler a palavra ou que vão ministrar e ler o texto bíblico base, e normalmente faz isso rapidamente. E, às vezes, os irmãos que têm um pouquinho mais de dificuldade de encontrar o texto, né, às vezes não conseguem acompanhar. Então, seria bom dar um espaço suficiente para que encontrassem o texto bíblico. Lucas 10, versículo 25 a 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estilagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, tu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus
pela o texto sagrado. Quem é o meu próximo? Tem duas perguntas nesse texto. A primeira está no versículo 25 e a outra é essa que é o tema do nosso estudo hoje. Quem é o meu próximo? Era de praxe entre os escribas e fariseus tentarem a Jesus com perguntas capciosas para desafiá-lo. Pensando eles, e por se julgarem doutores e mestres da lei, serem inerrantes em suas interpretações, ou seja, na exegese do texto bíblico. Isso lá no Velho Testamento. A bem da verdade, ele, os escribas e fariseus, eles eram detentores de meia-verdade, do primeiro e do segundo mandamento. Pois sabiam na teoria, mas eram falsos praticantes. Então, por que meia-verdade? Porque eles conheciam. E eram falsos nas suas práticas, eles não praticavam. Então, era conhecimento de meia-verdade. É você conhecer e não praticar. E isso não é diferente dos dias de hoje, irmãos. Quantas pessoas nós sabemos que conhecem a Bíblia, às vezes de cor e salteado, pregam para as pessoas e elas mesmas não são praticantes da verdade. Elas não praticam aquilo que elas se propõem a anunciar às pessoas. E isso denota uma falsidade. E isso acontecia com os fariseus. Jesus, lá em Mateus, ele diz que vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante da prática daquilo que vocês pronunciam. No entanto, Jesus apanhou o doutor da lei no contrapé e o tornou prisioneiro da sua própria armadilha que havia armado para Jesus. Porque se você prestar atenção no versículo 25 da parábola, do texto bíblico, ele diz que tentando a Jesus, ou seja, provocando a Jesus quanto ao conhecimento da lei. E Jesus devolve a ele que ele conhecia tanto quanto os fariseus, só que os fariseus eram hipócritas, pois não praticavam aquilo que eles conheciam. Jesus virou a mesa e o escriba que tentou pegar Jesus nas minúcias da lei é capturado pelo esclarecimento e da responsabilidade da lei da graça. Ele ficou capturado pela lei da graça. A lei da graça, o fundamento que Jesus pregou, amai-vos uns aos outros. Jesus pegou eles nessa armadilha que eles não praticavam.
ou melhor, quando praticava, tinha um conceito de interpretação de que deveria fazer com o seu próximo, não com o seu inimigo ou com o seu adversário. O escriba queria manter essa discussão com Jesus em nível de complexidade filosófica e acadêmica. Mas Jesus o leva para o campo prático do verdadeiro amor e de sua ação. Observe, os irmãos, que quando Jesus manda ele ler o que está escrito na lei, ele responde literalmente como está na lei de Moisés. Ele não vacila, ele responde corretamente aquilo que estava na lei. Interessante também é que quando nós vamos lá para o Evangelho segundo São Marcos, o capítulo 12, nós vamos ver a mesma prática que eles, tanto os saduceus como os fariseus, eles usavam para provocar Jesus, para tentar a Jesus. Em Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 34. No contexto anterior, nós vamos ver nesse capítulo 12 aqui, antes do versículo 28, os versículos 18 a 37, ou melhor, 18 a 27, do capítulo 12 de Marcos, nós vamos ver o saduceu tentando a Jesus a respeito da ressurreição. A respeito da ressurreição. Por quê? Os saduceus não criam na ressurreição. Eles criam somente no Pentateuco, na Torá. Ao passo que os fariseus, eles criam tanto na Torá, como também nos Salmos e nos profetas. Mas voltando aqui ao texto, o versículo 28 ao 34, vamos ver. Vou ler. Aproximou dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, olha aí, disputar, tentar encurralar Jesus, é a mesma coisa. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, ou seja, ele está falando do contexto anterior, sobre a questão do saduceu que fez a pergunta e Jesus respondeu muito bem. Aí o fariseu faz uma pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve a Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento e todas as suas forças, de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Aí o escriba lhe disse: muito bem, Jesus, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além de ti. E amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Vemos aí a meia-verdade
Por que que Jesus disse que ele estava perto do reino de Deus? Porque eles tinham a teoria, mas falhavam na prática. E que nós temos que ter cuidado também, irmãos, para sermos cumpridores da palavra de Deus. O conhecimento, ele é importantíssimo, mas mais importante do que o conhecimento é a praticidade daquilo que conhecemos. Ok? A pergunta do capítulo, agora voltando para o texto base desta noite, que é Lucas, do capítulo 10, do versículo 25 ao 37. O versículo 25, a pergunta que ele faz é tentadora, é provocativa, essa pergunta. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus, em vez de ser direto na sua resposta, Jesus responde com uma pergunta. O que está escrito na lei, esse tipo de mestre, de metodologia, de um mestre responder, Jesus já conhecia que os rabinos faziam isso nos seus ensinos. Ele provocava o aluno com a mesma pergunta, ou seja, ele devolvia a pergunta para o aluno. Por que que ele devolvia? É porque Jesus tinha conhecimento de que o aluno, esse fariseu, esse doutor da lei, ele tinha conhecimento da palavra. Então, Jesus, para não ser prolixo, ele respondeu com uma pergunta que ele já sabia. Então, o que está escrito na lei? Era um método comum e muito utilizado pelos rabinos para ensinarem aos seus alunos. Então, Jesus utilizou a mesma metodologia de ensino que eles usavam. Jesus devolveu a pergunta, porque sabia que a pergunta dele era capciosa, era maliciosa, e Jesus fez ele mesmo responder a pergunta, porque ele sabia a pergunta. Ele não sabia, era a prática da pergunta que ele fez ao Senhor. No versículo 27, o escriba respondeu corretamente aquilo que perguntara e que era do seu conhecimento. Mais uma vez, ele tinha segundas intenções. Por um outro lado, ou melhor, por outro lado, desconhecia a sua prática, a praticidade daquilo que ele tinha conhecimento. Bem como da dimensão, da profundidade e a extensividade do amor a Deus e ao seu próximo. Fica-nos esclarecido que tão importante em conhecer a palavra é a sua prática. Vejamos o que diz Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 22. Vou usar aqui a Bíblia do Novo Testamento da linguagem de hoje, que diz: não se enganem, não seja apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Não sejamos somente ouvintes, conhecedores da palavra, mas que nós coloquemos em prática. Era justamente isso
que eles tinham conhecedores da palavra, mas não exercitavam a palavra. Ou seja, tinham a meia-verdade. Conheciam, mas não praticavam. Nos versos 29, o escriba procura se justificar, bem como para salvar a sua reputação de doutor da lei. Ele procura dar uma evasiva dizendo: quem é o meu próximo? Primeiro, aquela pergunta que faço para herdar a vida eterna. A segunda pergunta: quem é o meu próximo? Na sua primeira pergunta, ele tentou Jesus com uma pergunta capciosa. No entanto, encurralado, ele tenta se esquivar com uma pergunta bem evasiva. Nos versos 30, Jesus lança a mão de uma parábola. Aí Jesus vai dar uma aula para ele através de uma parábola a partir do versículo 30. Jesus lança a mão de uma parábola para responder ao doutor da lei a sua segunda pergunta, que está no versículo 29, a parte B do versículo. E quem é o meu próximo? A parábola contada por Jesus coloca os valores interpretativos do doutor da lei de cabeça para baixo. Jesus reprova a atitude dos religiosos. Quem eram esses religiosos? O texto sagrado diz que eram os sacerdotes e os levitas. E aí Jesus aproveita nessa parábola e exalta a atitude daquele que era inimigo, daquele que era rejeitado pelos judeus, que eram os samaritanos. Nessa parábola, Jesus destaca 3 estilos de vidas envolvidas nesta parábola. A primeira delas é a atitude desumana dos salteadores. Está no versículo 30. Tá? Versículo 30. Na estrada que ligava Jerusalém a Jericó, era uma estrada perigosíssima, íngreme, distava mais ou menos por volta de 27 quilômetros naquela época. E era um despenhadeiro. Ou seja, ela ficava mais ou menos a 400 metros a nível do mar e a 800 metros de altitude em relação a Jerusalém. Ela é muito perigosa, essa estrada. E os bandidos aproveitavam para cometerem seus assaltos. Havia tantas mortes oriundo de salteadores que aquela estrada era conhecida como caminho sangrento, de tanta morte que havia naquela
estrada, nesse apenas 27 quilômetros. Viajar sozinho naquela estrada era um convite para ser morto. Com esse homem, que ninguém sabe, a Bíblia não diz a sua nacionalidade, não diz a sua cor, não diz qual era o seu credo, não fora diferente. Fora roubado, o machucaram e deixaram semi-morto à beira do caminho. No meio dos bandidos, essa tônica prevalece até hoje, se diz o seguinte: o que é meu, mas o que é seu também é meu. E isso é o fundamento de quem rouba, né? O que é meu, o que é seu deve ser meu também. Essa atitude dos salteadores. A segunda atitude são a dos religiosos. Ou seja, a indiferença da cultura dos levitas e do sacerdote. O sacerdote e o levita eram religiosos que cuidavam das coisas do templo e do culto ao Senhor. Provavelmente com medo de se tornarem cerimonialmente imundos ou impuros, ou com grande temor de serem atacados pelos salteadores que transitavam naquela estrada, levou-os a passarem de largo e de total indiferença com a vítima que se prostrava à beira do caminho. A eles também tinha uma tônica. Cada um por si e Deus por todos. A terceira atitude nessa parábola é a misericórdia do samaritano. Versículo 33 ao 35. A misericórdia do samaritano para com a vítima. Jesus, mais uma vez, ele desaprova a conduta dos religiosos, mostrando que eles se consideravam justos, mas eram culpados. E aqueles que eram considerados indignos, que eram samaritanos, despontam-se nesse episódio da parábola como heróis. Queridos, temos que ter muito cuidado. Às vezes, temos que ter o pé no chão, com discernimento de espírito, com muita sabedoria, contra a nos acharmos muito ou super crentes, acharmos que somos mais especiais do que os outros. Deus não faz acepção de pessoas. Deus
ele vê as nossas ações, aquilo que parte do nosso coração, a sinceridade do nosso coração. E isso pode ilustrar muito bem a nossa vida contemporânea, aonde muitos por aí que são espíritas, são católicos, batem na nossa cara com propriedade, não em relação ao conhecimento daquilo que se tem que fazer, em relação ao amor, que é nesse caso da parábola. Mas é na prática. Nós erramos por conhecermos a palavra e muitas das vezes nós não praticamos aquilo que a palavra nos confere. Mas a esses ímpios que fazem com o objetivo de se salvarem, pelas obras. E nós sabemos que nós somos salvos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eles fazem essa prática, exercitam o amor com o objetivo de alcançar uma graça da salvação. Mas nós, crentes, devemos praticar o amor porque nós somos salvos. Ok? O preconceito, ou melhor, o preconceituado e odiado samaritano é o que presta os primeiros socorros ao semi-morto e o leva a uma hospedaria e ainda paga o seu tratamento. Podemos afirmar, por este ato altruísta, dizer outra máxima: o que é seu, é seu. Mas o que é meu, pode ser seu também. Vou repetir. Essa deve ser a nossa atitude, a atitude do samaritano, que é: o que é seu, mas o que é meu, pode ser seu também. Foi isso que o samaritano fez. Ele acolheu, pôs nas suas feridas óleo e vinho, pagou a hospedaria, ainda deixou dinheiro, o que era dele, deixou com o dono da hospedaria e ainda falou: olha, abre uma conta para mim aí e põe no pregão que você tem aí na sua hospedaria a dívida ou o gasto que você tiver com esse homem que foi acolhido. Então, essa máxima, ela cabe. O que é seu, mas o que é meu, eu posso empregar para benefício de outros. Podemos fazer uma afirmação na aplicação da salvação. A salvação acontece para o homem ferido, na demonstração do amor inesperado. No processo, ela parece fazer uma declaração acerca do Salvador. Sugere-se que Jesus, o rejeitado, faz o papel do samaritano, que salva e cura as feridas do sofredor.
como o único agente em demonstração do amor inesperado de Deus, né? Então, esse texto, ele cabe muito bem como o Salvador e o pecador, que imerecidamente ele recebe o cuidado para sarar as feridas e o salvá-lo da morte. Que lição, queridos irmãos, nós podemos tirar dessa parábola? Ao se perguntar: quem é o meu próximo? Essa pergunta, irmãos, nós podemos reformulá-la, dizendo: de quem preciso me tornar próximo? Essa pergunta, nesta noite, para mim e para todos nós. Não é quem é o meu próximo. De quem eu preciso me tornar próximo? A resposta, então, é: qualquer pessoa que se encontre em necessidade, mesmo um inimigo ou um adversário, pode-se observar na parábola dois tipos de pecados e dois tipos de pecadores. O primeiro, os salteadores. Ferem a vítima e cometem violência. Dois pecadores cometendo a violência. O segundo, dois religiosos, o sacerdote e o levita. Ferem a vítima por negligência e por omissão. Irmãos, aqui nós temos que ter cuidado. Podemos incorrer nesse erro de não atendermos aquele que está bem próximo de nós. O bem próximo de nós não é aquele que está fisicamente perto de... Pode não ser aquele que fisicamente esteja perto de nós, mas pode ser alguém que está distante de nós e que nós, de uma maneira ou de outra, nós podemos socorrê-lo. A palavra de Deus diz que aquele que sabe praticar o bem e não faz, peca. Então, o sacerdote ou o levita pecaram por omissão, ainda que eles se julgavam pessoas que não pudessem se contaminar com provavelmente morto, o qual eles passaram de largo. E Jesus vem justamente, irmãos, para quebrar paradigmas quanto à interpretação da lei judaica. Certa feita, Jesus curou pessoas no sábado. Outra vez, né, Jesus deu exemplo: olha, se o seu animal cair no poço, você vai deixar chegar o domingo, a segunda, para tirar aquele animal do poço? O que denota isso, irmãos? Denota que
em qualquer circunstância, a vida, ela é prioritária. É tanto que a vida é prioritária que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância. Há uma certa denominação aí que eles agem como os fariseus. Se a pessoa tiver que fazer transfusão de sangue, ele vai morrer. Se Jesus deu todo o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar, e essa seita vem e diz que a pessoa tem que morrer, não pode fazer a transfusão de sangue. São interpretações heréticas. E Jesus veio para quebrar esse paradigma, mostrando a importância da vida. Agora eu fiquei sabendo, hoje, ontem, fiquei sabendo que uma certa igreja aqui no entorno de Brasília teve que fechar, pessoas morrendo, porque o líder não se importou com as vidas que poderiam ser contaminadas. Morreram gente, pessoas, e outros estão hospitalizadas. Fechou. Isso é uma ortodoxia. Eu não sei se é impensada ou mal interpretada. Nós podemos adorar a Deus da maneira que nós estamos aqui, sem colocar as pessoas em risco, até que a situação possa melhorar e nós possamos voltar às atividades. Eu sei que tem sido criticado por alguns líderes por nós estarmos online. Agora, nós não sabemos o contexto que está por trás disso. Pagam aluguel, são assalariados, mas Deus nos deu a graça de termos condições de nos mantermos nessa pandemia, preservando a vida de cada um de nós. Vemos aqui, então, acabamos de ver, voltando ao texto, a mensagem aqui do texto, a culpa são de todos eles. A oportunidade não aproveitada para se fazer o bem torna-se o mal. Se eu tenho a oportunidade de praticar o bem e não pratico, se torna o mal. Foi o que aconteceu com os sacerdotes e o levita. Eles tiveram a oportunidade, mas por serem ortodoxos e não viram que a vida é mais importante do que tudo, pois Jesus deu a sua vida pelas nossas vidas. Por preconceito, o doutor não usa o nome samaritano. Mas o que usou, ele respondeu, mas o que usou de misericórdia se esquivou, mas não pôde invadir-se da moral da história. Ou seja, quando Jesus perguntou para ele qual dos três que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores, ele ainda tinha o preconceito. Onde estava o amor dos sacerdotes, ou do sacerdote e do escriba? Onde estava o amor deles?
Eles dizem que amavam a Deus e ao próximo como a eles mesmos. Isso não se justificou na prática. E Jesus, perguntando para o escriba que fez a pergunta para ele se esquivou. O preconceito era tão grande. Que amor é esse? Ele não falou que era o samaritano, porque até falar o samaritano, eles se consideravam que era pecado. Ele disse aquele que teve misericórdia. Não pode haver, irmãos, conflitos entre o amor de Deus e o amor ao próximo. Veja o apóstolo João, diz na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Aqui o apóstolo está dizendo que ele é mentiroso 100%. Porque você não pode dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão. Ele está dizendo que não é verdade. Isso é uma verdadeira mentira. E era justamente isso que Jesus estava confrontando com o fariseu dentro da parábola. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É uma incoerência. Em Mateus capítulo 5, versículo 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Eu tive vendo esses dias essa questão os publicanos e pecadores. Eu fiquei interrogado. Por que publicanos e pecadores? Aí fui descobrir que publicanos e pecadores têm a mesma origem e a mesma prática, o mesmo estigma. Porém, é como se disséssemos, os publicanos eram pecadores dos pecadores. Então, ele era mais pecador do que o próprio pecador. Okay? O versículo 44, a parte B de Mateus 5, diz: amai a vossos inimigos, o que eles não faziam, e não faziam na época. E na parábola está intrínseco esse versículo. Amai aos vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Ou seja, eles não amavam os seus inimigos. Okay? Conclusão. Jesus, então, conclui a questão e diz ao doutor da lei: vai e procede de igual modo. Essa resposta de Jesus envolve 3 ações ou atitudes. Vejamos. A primeira: devemos ajudar a todos, independentemente de credo, religião, cor, nacionalidade. Devemos ajudar a todos
nas suas necessidades. Segundo lugar, devemos ajudar as pessoas, apesar do maior pecado, da maior culpa que ela tiver. Eu me lembro, na minha juventude, quando era criança, quando um irmão ele cometia um pecado e era excluído da igreja, esse irmão, quem passasse por ele não dava a paz do Senhor, virava a cara, ele era rejeitado. Ainda há uma denominação que, se a pessoa for excluída do corpo local da igreja, eles não dão mais a paz de Deus. Aquela pessoa, ela é discriminada. Se ela for à igreja, existe, como se diz assim, os bancos dos gentios. Eles não sentam perto da Irmandade. Ainda há fariseus contemporâneos. Ainda bem que da nossa denominação mudou. Graças a Deus que mudou. Hoje, mesmo as pessoas que se afastam, eu tenho por hábito de dar a paz do Senhor, eu tenho por hábito de chamar de irmão. Eu creio que acontece isso também com os irmãos. Mudou para melhor. Graças a Deus por isso. Por último, ajuda ao próximo vai além das palavras. Tem que ter praticidade. 1 João, Epístola de João, capítulo 3, versículo 18, diz o texto sagrado: meus filhinhos, não amemos de palavras e nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, nós devemos amar com espontaneidade da nossa alma, do nosso coração, do nosso entendimento e do nosso espírito, com sinceridade, e não da boca para fora. E esse amor, ele tem que se transformar em prática, em ações que justificam o verdadeiro amor. Portanto, o que Jesus disse aos escribas, diz também para você e diz para mim: vai, tu e faz o mesmo. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma boa noite e a paz do Senhor a todos. Muito obrigado pela atenção. Glória a Deus, agora sim, está saindo som. Louvado e exaltado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que palavra maravilhosa, palavra abençoada, para que estejamos dispostos, né, irmãos, a estar buscando pelo nosso próximo, né, a estar ajudando o nosso próximo, que é aquele que realmente necessita. Amém? Glórias a Deus. Agradecer a todos os irmãos pela participação, né, que continuem nos ajudando, participando dos cultos online, como o pastor falou. Às vezes existem igrejas que a gente sabe que tem alguns problemas, que acabaram acontecendo esses casos aí de Covid, e infelizmente pessoas até vindo a falecer,
né? Então, nós temos que vigiar e orar, né? E a adoração não é somente no templo, amém? Estamos adorando nesse momento com a tecnologia que o Senhor nos proporcionou. Todas as coisas são para a glória do Senhor, amém? Então, Ele nos proporcionou este canal para que possamos estar usando e não deixando de adorá-lo, amém? Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? No próximo domingo, às 9 horas da manhã, temos Escola Bíblica Dominical e às 19 horas, culto público. Amém? Às quartas e sextas, às 8 horas da manhã, tem consagração, tudo online, permanece online até segunda ordem, todos os nossos cultos permanecem online. Amém? Para verdadeiramente evitarmos a propagação dessa pandemia. Amém? Estaremos orando também, né, pedidos de oração, continuar orando pelo irmão Gildésio, pela irmã Norma, o Gadiel, o Emanuel, a Débora e toda a família, né, do irmão Gildésio, e orando por todos aqueles que estão enfermos e que necessitam, né, de uma cura, né, e também de uma salvação, não somente de cura, mas também de salvação. Amém? Que Deus venha trabalhar verdadeiramente na vida de cada um, para que sejam resgatados para a glória do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar pela irmã Elisiana, que estará fazendo aniversário amanhã, também pelo Gabriel, né, o filho da irmã Eliane, que estará fazendo aniversário depois de amanhã. Amém? Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos não se esqueçam também da campanha do quilo, né, por falar em ajudar o próximo. Existem muitas famílias, né, que estão necessitadas, precisando. Então, se o irmão tem aí um quilo de arroz, 1 quilo de feijão, algo que possa doar, né, para que a gente possa montar uma cesta e doar a quem precisa, né, estaremos recebendo. A irmã Geralda está disposta lá a receber, né? Os irmãos entrem em contato conosco que nós daremos um jeito de, se possível for, até buscar na casa do irmão, para que possamos montar a cesta e entregar a quem precisa. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Sou o irmão pastor Ivanildo, que faça a oração por esses pedidos e encerrando o culto. Amém? Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus bendito, uma vez mais elevamos a nossa voz de oração a Ti, Senhor. Pai Santo, Pai amado, já te agradecendo pela Tua palavra ministrada nessa noite, pela Tua palavra que foi falada aos nossos corações, meu Deus. Pai Santo, Pai amado, que ela venha trazer o proveito, Senhor Jesus, que lhe apraz. Aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu servo nessa noite, transmitiu à Tua igreja, que nós venhamos, Senhor Jesus, colocar em prática em nossas vidas. Pai Santo, Pai amado, neste momento te apresentamos, Senhor, as pessoas que estão no leito de hospital, as pessoas que estão enfermas. Pai Santo, Pai amado, o irmão Judésio, que se encontra, meu Pai, hospitalizado. Que o Senhor possa enviar os teus santos anjos ali, meu Deus, para cuidar do teu servo. Que os teus santos anjos venham estar com ele todos os momentos. Ó, Pai Santo, Pai amado, abençoa o seu lar, Senhor. Deus Santo, Deus bendito, ministra a cura, Senhor Jesus, na vida dos familiares do irmão Judésio, da irmã Norma, dos seus filhos. Pai Santo, Pai amado, estamos crendo, Senhor Jesus, que o Senhor fará um grande mover. Um milagre, o sobrenatural acontecerá na vida do teu servo, Senhor. E em breve ele estará curado para a glória do teu nome. Pai Santo, Pai amado, te apresentamos os aniversariantes, a irmã Elisiane, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida espiritual, secular, sentimental e financeira. Pai Santo, Pai amado, de igual modo te apresentamos o Gabriel, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a vida desse jovem, que ele venha crescer, Senhor Jesus, no conhecimento da tua palavra, que ele venha crescer na graça e na sabedoria que encontramos em ti. Pai Santo, Pai amado, abençoa a tua igreja na face da terra. Abençoa cada irmão aqui presente nesta noite, meu Pai. E assim nós te oramos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Obrigado, pastor Ivanildo. Que Deus o abençoe também, em nome de Jesus.
uma vez agradeço muito a igreja pelas orações, né, que graças a Deus estou bem recuperado, e outras famílias também que estão recuperadas, né, somos gratos ao Senhor por isso e pelas orações dos irmãos que nos ajudaram, né, então continuemos orando aí pela vida do irmão Gildés e por toda a família dele, não cesse de orar, não pare de orar, né, em nome de Jesus, amém. Pastor Edivaldo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a misericórdia e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém. Vamos dizer parabéns, aniversariantes? Parabéns, aniversariantes. Aniversariantes. Amém. Amém. Obrigado, boa noite.